Olá, eu sou Luciana Lima, eu sou aqui do Platô BR. Estamos aqui no Senado com o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, e com o senador Humberto Costa. Os dois estão na mesa diretora, né? É, primeiro vice e segundo vice. PL e PT. Como é que é isso? Como é que vocês vão dividir essas vice-presidências aí? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite para participar do Platô BR. Agradeço aos meus pares pela eleição de primeiro vice. Dizer que tenho pelo senador Humberto Costa o maior respeito. A gente já tem aí um mandato, ele é mais experiente, tem um mandato a mais, mas quando cheguei aqui nesses últimos 6 anos, não fugimos dos embates, tivemos cada um defendendo as suas ideias, os confrontos naturais da vida política, mas sempre com muito respeito, com muita tranquilidade. Então, por esse aspecto aí, a gente está bem. É por isso que a mesa é plural, ela respeita a proporcionalidade, ela vem para, sob a direção do presidente Davi Alcolumbre, colocar todos nós à prova de melhorar o poder legislativo e trabalhar para o Brasil. Senador, como é que explica essa aliança aí tão ampla em torno do Davi Alcolumbre? O senhor também acha que vai ficar tudo bem durante os trabalhos? Como é que vai ficar isso? Acho que sim, acho inclusive que é importante que nós registremos o cumprimento de um preceito constitucional, mas principalmente um preceito do nosso regimento interno, que é a busca da proporcionalidade, a representação dos partidos de acordo com a sua força política, com a quantidade de senadores. Esse é o critério mais democrático e aquele que gera menos problemas. Não é? Logicamente que a questão da liderança política pesa. Nesse caso, o senador Alcolumbre, apesar de não ser representante do partido que tem mais senadores aqui, mas pela liderança que ele exerce, pela capacidade de aglutinação, assumiu a presidência. Acho que esse já é o principal ponto de partida para que se possa ter na mesa uma convivência saudável, tranquila, não somente pelas pessoas que lá estão. Eu tenho pelo senador Eduardo Gomes muito respeito, temos muitas divergências, já nos enfrentamos com essas divergências, sempre de uma maneira civilizada, tranquila e sempre procurando o melhor para o Brasil. Ele, inclusive, é uma pessoa muito aberta a ouvir as opiniões, as mudanças. Eu acredito que não teremos dificuldade nessa convivência. O grande embate vai acontecer, como sempre, nas comissões e também no plenário em torno das propostas que serão apresentadas para discussão e votação. Pois é nessa questão das propostas que eu questiono ao senhor, senador Eduardo. O presidente Jair Bolsonaro, quando aqui esteve, por ocasião aí de apoio, né, ao Davi Alcolumbre, disse que exigiu para o partido, né, a segunda vice em troca desse apoio, e disse também que seria até uma oportunidade, na ausência do senador Davi Alcolumbre, de se pautar o projeto da anistia para os condenados aí no 8 de janeiro. O senhor faria essa pauta? O senhor colocaria em pauta na ausência do Alcolumbre? Como que o senhor pretende tratar essa questão? Bom, não há necessidade, evidentemente, que o presidente Jair Bolsonaro está falando sobre o momento político que nós vivemos no Brasil. De maneira muito estranha, tem sido retirado permanentemente das avaliações de pesquisa. Isso não ocorreu quando o presidente Lula não pôde concorrer à presidência da República. Até o último dia ele constava nas pesquisas. Então a gente entende que há esse clima. Mas é preciso admitir que o presidente Davi Alcolumbre, ainda ontem, em uma entrevista que deu, disse que vai discutir a pauta com os líderes das bancadas e, evidentemente, que se tiver qualquer momento de pautar o projeto de inicia que está tramitando na Câmara, o que haverá necessidade de convencer os votos. Eu tenho certeza que tanto a minha relação com o presidente Davi, do qual eu fui colega como líder do governo no Congresso, e ele presidente do Congresso, será da mesma lealdade, da mesma clareza. Nós estamos num momento questionando muito algumas coisas, mas isso será feito no momento adequado e de maneira muito clara. Tenho certeza que cada um vai defender o seu ponto de vista de maneira muito aberta.
Mas esse assunto da anistia, ele esteve em todas as negociações aí para a formação dessa mesa. Aí eu pergunto para os dois, de quem é o compromisso do Davi Alcolumbre? É com o PL ou é com o PT? É com o PL de pautar o projeto ou é com o PT de não pautar o projeto? Veja, nós, quando discutimos o apoio à candidatura do Davi Alcolumbre, entre os pontos mais importantes que nós colocamos, estava, primeiro, a defesa da democracia, da Constituição, enfim. Ele, inclusive, já deu provas de que tem esse compromisso. Discutimos com ele também a nossa preocupação de que o Senado não se lance em nenhuma aventura, por exemplo, de definir o impeachment de ministros integrantes da Suprema Corte. Terceiro, nós falamos sobre essa questão da anistia, porque não adianta falar em anistia se ainda não houve condenação definitiva de quem quer que seja. E ele nos disse que não estava no seu radar colocar essa questão em discussão. Agora, o que é que eu acredito? Eu acho que é até desrespeitoso com o senador Eduardo Gomes dizer que ele sairia para o senador colocar em votação uma proposta. Primeiro, porque não tiraria nunca as impressões digitais dele do processo, porque todo mundo iria dizer, o Davi se afastou para poder o processo ser votado. Segundo, pela prática política dele, pela transparência, pela firmeza na defesa das suas ideias, eu acho que se ele quisesse pautar, ou se ele quiser pautar, ele vai dizer, eu vou pautar. Não vai precisar usar de um subterfúgio desse. Mas eu acredito que não será pautado, porque não há na sociedade clima para apoiar uma proposta como essa. Entre os senadores, eu não vejo também maioria para que isso seja aprovado. Na verdade, é uma disputa política, natural que esse segmento bolsonarista vai tentar travar, mas eu acredito que não vai entrar em discussão até 2026. Agora, eu pergunto para o senhor um ponto que afeta a todos os partidos, que é a questão das emendas. E muito se fala de que aquela pressão que havia na Câmara com o Arthur Lira pela liberação de emendas a cada votação, ela agora passou para o Senado, porque o senador Alcolumbre também teria esse jeito mais arrojado, né, de pressionar o Planalto. Nessa questão das emendas, eu gostaria de saber a opinião do senhor Eduardo Gomes, como que isso deve acontecer, se o senhor acha que essa pressão tem que continuar sobre o Executivo. Não, o que eu acho, né, e é o que está escrito na Constituição, é que a emenda parlamentar impositiva ela foi estabelecida por lei. Existe um debate que está sendo levado a sério pelo Congresso, pelo Poder Judiciário, que é um ajuste sobre a questão da transparência. O presidente Davi Alcolumbre e o presidente Hugo Mota já se manifestaram sobre o interesse de, nos próximos dias, e me parece que até amanhã, eles teriam uma conversa no Supremo Tribunal Federal com vários ministros, inclusive com o ministro Flávio Dino, que é o ministro relator da matéria. O que a gente espera é que haja um acordo, porque, na verdade, não é pressão. O orçamento é impositivo, é aguardar a questão orçamentária e executar o orçamento. Então, muita coisa, nesse momento que a gente vive um mundo muito de notícias instantâneas, muito virtual, muito em cima da manchete da hora, é que a gente acaba não separando as coisas. Não existe pressão sobre emenda. O que existe é a execução das emendas estabelecidas pela Constituição e existe uma atitude do Supremo Tribunal Federal no esclarecimento dos critérios de transparência. A gente espera que seja mais um problema resolvido nos próximos dias. O senhor concorda com isso? Não, eu entendo, obviamente, que é uma prerrogativa do Congresso Nacional ter direito de indicar recursos para atendimento de cidades, de estados, de instituições, as mais diversas, e não é isso que está em questão nesse momento, né? O governo e o próprio Supremo Tribunal Federal reconhecem que essa é uma prerrogativa. O que está em discussão hoje, e que eu acho que é urgente que nós tenhamos uma solução, é a garantia na transparência dessas indicações, é a garantia da boa aplicação desses recursos, sem qualquer mácula quanto à lisura nesse processo.
E eu acredito que isso é do interesse do Congresso Nacional também, certo? Acho que o Congresso ganha se, a partir de então, nós tivermos esses princípios consagrados para as emendas parlamentares. Agora, o terceiro ponto, que aí eu imagino que vai ser um pouco uma discussão mais aprofundada, que é o valor das emendas. Eu entendo que nós estamos, se continuarmos com essas chamadas emendas de comissão no valor, na dimensão que elas têm, nós vamos ter uma entrada do Congresso Nacional de uma forma em que o cumprimento das emendas leva a uma desorganização do planejamento dos ministérios, há uma cobrança do Congresso o tempo inteiro de que o governo se mantenha numa condição de equilíbrio fiscal, mas o Congresso, por sua vez, não está dando a sua contrapartida em relação a isso, que seria talvez um montante menor das emendas do que foi, por exemplo, no ano passado. Mas aí é uma discussão, eu espero que haja esse entendimento o mais rapidamente possível para que esse problema deixe de ser uma questão tão relevante. Então, na vice-presidência, os senhores estão querendo paz, é isso? Ou não? A gente chegou com paz, né? Nós chegamos já com paz porque fomos eleitos por aclamação. Então, há um espírito de cooperação com independência, cada um defendendo as suas prerrogativas, os seus objetivos, mas de maneira muito tranquila. Conflito vai ter, né? Sim, sempre haverá, especialmente nos debates nas comissões e no plenário, não é? Mas eu acho que a forma como essa mesa diretora foi eleita, respeitando a proporcionalidade, enfim, eu creio que todos passam a ter um compromisso com uma condução adequada do processo aqui, sem maiores brigas desnecessárias. Vamos ver, vamos trabalhar.